Faísca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E mais uma vez, falando aqui do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque, bom, para quem está pegando esse bonde andando, na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os dados que o INPE publicou, que mostravam que tivemos um aumento de 89%, 88% no desmatamento da Amazônia. Dados esses contestados pelo presidente Jair Bolsonaro e endossados aí pelo nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. Isso me deixou bastante decepcionado com o Marcos Pontes, porque eu conheço o trabalho do INPE, conheço pessoas que trabalham no INPE e eu sei da honestidade, da competência daquelas pessoas que estão ali envolvidas nesse tipo de pesquisa. Pesquisar aí para levantar dados sobre o desmatamento das nossas florestas. Então eu fiz aquele vídeo mais como um desabafo para deixar registrado aqui a minha decepção com o ministro. E eu vi que várias pessoas também opinaram, o Pirula levantou uns pontos interessantes no vídeo dele, quem não viu ainda está aqui embaixo na descrição, como por exemplo, caso o Marcos Pontes contrariasse o presidente, ele poderia ser cortado da mesma forma que hoje foi cortado, foi exonerado o diretor do INPE, Ricardo Falcão. Falcão não, é Ricardo Galvão, né? E então o Marcos Pontes poderia se sentir ali pressionado a apoiar para não perder seu posto. Tá, mas aí eu pergunto, a que preço? Será que é tão importante assim um cargo como o dele, se comparado à reputação que está destruindo? Será que vale o preço? Mas vamos lá. Durante essa semana eu recebi muitas críticas do pessoal que apoia o governo, que achou os dados do INPE realmente mentirosos ou manipulados, assim por diante. E muitas pessoas me criticaram, me deixaram de me seguir, etc, etc. Normal, quando você se posiciona, é normal, natural que isso aconteça. Aí, durante a semana, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele trouxe críticas aos dados do INPE, né? Ele levantou outros dados, tanto é que o Bolsonaro, dias antes, anunciou que ia trazer os dados verdadeiros, os dados reais, os dados que condizem com a realidade. Então, o Ricardo Salles publicou, né, esses dados, onde ele levantou várias críticas aos dados levantados pelo INPE, né? Várias críticas à metodologia do INPE. Então, algumas pessoas me pediram para mim vir aqui e me retratar, né? Schwarza, vai lá e se retrate, porque o Ricardo Salles destruiu, sempre que essa galera pega alguém que está falando alguma coisa que é a favor da narrativa que eles acreditam, eles falam, fulano destruiu, acabou, calou ciclano, né? Calou o adversário. Ele falou lá que o Ricardo Salles calou o INPE. Pois bem, então eu analisei as coisas que o Ricardo Salles falou, comparei com os dados do INPE e fui buscar informações. Acredito que as pessoas que me cobraram essa retratação não fizeram a mesma coisa, não foram atrás de informações, ver se as coisas que o Ricardo Salles comentou condiz com a realidade. Pois bem, uma das coisas que o Ricardo Salles afirmou para tentar criticar os dados do INPE ou falar que eles não são precisos foi o lance das nuvens, que algumas áreas ali que foram observadas pelos satélites do INPE estavam cobertas por nuvens e por conta disso os dados seriam imprecisos e que o INPE trabalhava com estimativas e não com a realidade. Mas para as áreas que possuem cobertura de nuvens, ou seja, que não permite o mapeamento, é feito um cálculo que estima a área desmatada sob nuvem, usando a hipótese de que a proporção da ocorrência de desmatamento em áreas sob nuvens é igual à das áreas não cobertas. Aproveitando a época de secas, o Instituto compara também as imagens coletadas em períodos diferentes para checar se houve ou não desmatamento. O nível de precisão dessas medições são de 95%. E além desse monitoramento do INPE, o IBAMA, juntamente com a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, utilizam satélites que têm um sistema de radar que consegue ver o desmatamento além das nuvens. Ou seja, esse lance aí de que as nuvens atrapalham é conversa fiada. Outra questão levantada por Salles é que os dados que o INPE fornece não conseguem ver diferenças, não conseguem distinguir quem está fazendo desmatamento ilegal ou quem está derrubando árvores, né, fazendo desmatamento legalizado.
né? Que os dados são imprecisos para saber quem são as pessoas que estão fazendo isso, se são pessoas criminosas ou não. E segundo ele, você não pode punir pessoas que estão fazendo desmatamento legalizado. Pois bem, desde dezembro do ano passado, o IBAMA conta com uma ferramenta desenvolvida em parceria com a rede MapBiomas, que funciona como uma espécie de radar de velocidade que fotografa a placa do veículo infrator. O sistema cruza as imagens de sistemas diferentes de alertas de desmatamento com os dados do Cadastro Ambiental Rural e de autorizações de supressão de vegetação, o que permite identificar a legalidade ou não do desmatamento para a elaboração de um laudo detalhado. E segundo levantamentos com base em dados do Ministério do Meio Ambiente, 15% do desmatamento registrados pelo PRODES e pelo monitoramento do INPE corresponde a áreas que eram para ser conservadas ou então territórios indígenas. O restante aconteceu em terra pública grilada para a especulação imobiliária e privada, sendo que 19% em propriedades inscritas no CAR. Dados oficiais do governo registraram entre agosto de 2017 e julho de 2018 aumento de 13,7% no desmatamento da Amazônia Legal. E outra coisa que o Ricardo Salles falou é que o Brasil é um exemplo para o combate ao desmatamento, que o governo não tomou nenhuma providência aí para combater a preservação do meio ambiente. Será que o Brasil é mesmo um exemplo de combate ao desmatamento? O Brasil ratificou em 2016 o Acordo de Paris sobre o Clima, que prevê zerar o desmatamento ilegal até 2030. O monitoramento no MapBiomas, projeto criado em 2015 em parceria com universidades e ONGs, e institutos nacionais e o Google, apontam que 953 hectares foram desmatados em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas que deveriam ter permanecido integralmente preservados. Isso equivale a uma área equivalente a 6 cidades de São Paulo. Bom, esses números aí não condizem com um país que se diz ser exemplo de combate ao desmatamento. Na verdade, muito pelo contrário. E por conta dessa confusão toda, muitas pessoas estão colocando em xeque a reputação do INPE e das pessoas que trabalham lá. Você defender o INPE agora é você ser comunista, né? Porque tudo que tenta fazer alguma crítica ao governo automaticamente é comunista. Mas vamos lá. Os dados do INPE são utilizados há décadas pela comunidade científica internacional. Para vocês terem uma ideia, o INPE é citado em 228 mil publicações, sendo que mais de 50 mil são em língua estrangeira. O portal UOL calculou que, excluindo as universidades, o INPE tem a terceira maior produção científica do país, atrás apenas do Embrapa e da Fundação Oswaldo Cruz. E desde 1972 acumula mais de 9 mil registros na Scopus, uma das maiores bases de citações científicas no mundo. Em 2007, a revista norte-americana Science escreveu que o sistema de monitoramento da Amazônia no Brasil faz inveja ao mundo inteiro e que outras nações tropicais gostariam de emular o sistema do INPE. E após Jair Bolsonaro questionar a veracidade dos dados sobre o desmatamento, Bill Lawrence, diretor do Centro de Ciência Sustentável do Meio Ambiente Tropical da Universidade Australiana James Cook, afirmou à revista Science que esses dados são há muito tempo um barômetro confiável do que acontece na Amazônia brasileira e que não acreditar nesses dados é algo equivalente a acreditar na Terra plana. Sendo assim, depois dessa pesquisa, o que me parece é que o Ricardo Salles ou enrolou as pessoas ou ele não sabe como é que é a metodologia de apuramento de dados do INPE. Enfim, a conclusão dessa confusão toda que aconteceu nessa semana foi que Ricardo Galvão, diretor do INPE, foi exonerado do seu cargo. Foi exonerado por cumprir seu papel, que era de levantar dados sobre o desmatamento. Ele foi demitido por realizar seu trabalho. O problema é que os dados que ele apresentou não condiziam, não estavam alinhados com a narrativa da qual o governo segue. E sendo assim, um governo que não aceita críticas, um governo que não aceita ser contestado, é assim que acontece. Ele corta aquela pessoa que está ali criticando. Aí, obviamente, que muitas pessoas começaram a falar: pô, o PT também desmatou muita coisa, o PT não fez nada contra isso. Sim, o PT também desmatou pra caramba. E muitas pessoas me cobraram que eu não fiz vídeos sobre essa situação. O problema é que durante o governo Lula, eu não tinha canal no YouTube. E, enfim, mas eu critiquei muito, sempre critiquei a Cátia Abreu, que foi a ministra da Agricultura do governo Dilma. Eu sempre critiquei muito a Cátia Abreu. Uma coisa que tem que entrar na cabeça dessa galera é que um erro não justifica o outro. Se o PT fez merda no passado, isso não valida a merda de hoje. A gente tem que tentar não errar mais. Entendeu? Então,
Gente, esquece o PT já foi, entendeu? Já é passado. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo agora. É que nem uma coisa que foi dita hoje, né, nessa confusão toda do INPE, que demitiram o carteiro por conta da mensagem que ele trouxe. Ai, gente. Enfim, vocês me cobraram aí fazer uma retratação por conta do que o Ricardo Salles falou. Na verdade, eu não tenho nada para retratar, continuo com a minha opinião, continuo decepcionado com o Marcos Pontes. Né? Aliás, foi o Marcos Pontes que exonerou o Ricardo Galvão. E não sou só eu, a comunidade científica está muito decepcionada com o Marcos Pontes. E como eu falei no começo do vídeo, eu não sei até onde esse cargo que ele tem é tão importante a ponto dele manchar a história dele, que é uma baita de uma história. Será que valeu a pena? Está valendo a pena acabar com a reputação que ele construiu durante a vida por conta de um cargo? Eu não sei. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar porque é um vídeo de opinião e vídeos de opinião dividem pessoas e faz parte. Mas eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira indo atrás de alguma informação e pesquisando por aqui. Aliás, minha pesquisa está toda aqui embaixo na descrição para vocês também irem atrás de informações por si mesmos. Mas eu acho muito importante isso, tanto se posicionar aqui ou pesquisar e atrás de informações, não ser passivo na hora que ou o governo ou uma instituição apresenta dados. Vá atrás da informação, mas com responsabilidade. Não vá atrás de pessoas que falam coisas por achismo, por pura emoção. Procure pessoas que procuraram saber direitinho o que está acontecendo, que pesquisaram, que foram atrás de fontes. Porque a gente está vivendo uma época de uma extrema desinformação. E algumas pessoas sabem disso, estão se aproveitando disso. Para desinformar, para manipular informações e, enfim, transformar pessoas em massa de manobra. Então, esse é o conselho que eu dou com esse vídeo de hoje. Enfim, vou ficando por aqui, acho que não tem mais nada a dizer sobre isso. Um grande abraço para vocês e hasta.